Galera, eu costumo dizer que o tempo é o melhor de todos os remédios. Você com certeza já ouviu essa frase da sua avó, pelo menos isso. Agradece a velhinha porque ela é um poço de sabedoria. Aposto que ela também dizia que águas passadas não movem moinhos. E a lição é essa, galera. Vida que segue, sempre assim. A vida não para. James Gunn foi demitido da Disney em 2018 e parecia ali que seria fim da carreira do cara. Do diretor, né? Quem que lembra disso? Pô, eu trouxe vários vídeos aqui pra vocês, né? Hoje ele tá lá, firmão com o novo filme do CM, é o chefão da DC todo. Olha isso, agente duplo. Agora, nesse momento, James Gunn resolveu olhar pra trás e falou pela primeira vez sobre os bastidores dessa demissão, quando ele foi demitido da Marvel. Ele nunca veio a público falar isso. O tempo curou mesmo essas feridas? É o que a gente vai descobrir agora nesse vídeo. Inês Trunks, Peter aqui. James Gunn hoje, ele é um senhor de cabelos brancos com 56 anos de idade e o respeito todo de Hollywood, galera toda respeita ele, ele conseguiu, ele conquistou esse respeito, pô, com o esforço dele, com o que o cara sabe fazer, ele manda bem pra caramba no que ele faz. Só que ele começou no cinema, galera, com 12 anos, fazendo filme de zumbi com o irmão dele lá no quintal de casa. Então o cara tem estrada, concorda? James Gunn virou lá um jovem pirado das ideias. O primeiro filme profissional dele se chamava Tromeu e Julieta, exatamente, uma versão muito tranqueira da história. E aí o James Gunn recebeu $150 pelo roteiro. Aí, bom, o tempo passou, lá pelos anos 2000, ele já era diretor e roteirista e continuava ainda pirado das ideias. Aí, né, com essa história dele seguindo lá, o James Gunn cometeu alguns erros estúpidos, tipo, por exemplo, escrever groselha nas redes sociais e deixar lá. Vocês sabem do que eu tô falando, né? O cancelamento veio com força, porque ele escreveu lá nos anos 2000, lá pra trás, e esqueceu lá, né, entendeu? Esqueceu lá numa época que o pessoal escrevia, não se portava muito, só que o cancelamento das redes sociais foi tomando força. Vocês sabem como é que é hoje, é uma onda avassaladora, a galera adora, é aquela coisa de tacar pedras, vai morrer, né? É assim, aquela coisa das antigas, né? Chegaram a puxar mensagem 12 anos antes que ele tinha escrito. Pesado pra caramba. Demorou 5 anos pro diretor finalmente abrir o jogo sobre essa fase. Quem ficou do lado dele? Como que ele se sentiu? As respostas estão aqui nesse vídeo. Então antes de começar, já comenta aqui embaixo. Você ficou do lado dele na época ou você não ficou do lado dele? Você acha que ele tinha que ter acabado a carreira dele pelas coisas que ele falou nas redes sociais? Comenta aqui embaixo, bota pra fora, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma relembrada mais detalhada no caso, ok? Porque muita gente pode não lembrar o que tá acontecendo. O que rolou exatamente? Em julho de 2018, os fãs da Marvel foram pegos completamente de surpresa. A Disney anunciou a demissão do James Gunn. Ele tinha lá dirigido os 2 primeiros filmes do Guardiões da Galáxia e a galera curtiu pra caramba. O Guardiões da Galáxia volume 1 é espetacular, né? Tipo, mudou completamente o que a gente entendia de filmes super-heróis. A gente percebeu que sim, era possível piada. Daquele jeito, humor nos filmes ficava legal. Naquele tom, né? Então tudo indicava que não haveria um terceiro filme do grupo. Porque ele fez o 1 e o 2. E assim, as coisas indicavam pra gente que não teria o terceiro filme, né? Que era o fim da carreira do James Gunn. Porque ele tinha sido demitido. E qual foi a polêmica? Tweets antigos. Muitos anos antes, o James Gunn tinha feito piadas sobre a pedofilia e estupro. Eram piadas de mau gosto, com certeza, né? Só que não era um crime. Fora isso, essas piadas foram feitas antes do James Gunn trabalhar com a Marvel, ok? O diretor se desculpou publicamente pelas piadas, não adiantou. O elenco principal dos filmes chegou, inclusive, a publicar uma carta aberta pra falar sobre o caso. Não adiantou, o elenco publicou essa carta falando que, pô, tava com ele e tal. Não tava adiantando. Sente só quem que assinou essa carta defendendo o diretor. Ou seja, quem assinou defendendo o diretor é porque conhece o diretor. Quem assinou? Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Sean Gunn, Vin Diesel, Paul Clementif e Michael Rooker, ou seja, todos os Guardiões da Galáxia. Todos eles declararam que apoiavam o James Gunn totalmente, entendiam que o pedido de desculpas do diretor foi de coração. Os caras, pô, eu conheço esse cara, eu sei que esse cara é um cara bom, é um pedido de coração, mas você sabe como é que é o tribunal, né? O tribunal do cancelamento. Então, o que adiantou, né? O que adiantou pra curar essa ferida? O tempo. O tempo fez a Disney voltar atrás e chamar o diretor de volta. Aliás, pode dizer que nem tanto tempo assim, né? Porque chamou um pouco rápido, né? Então foi nesse intervalo aí, nesse gap, que ele ficou fora da Marvel, que a DC chegou junto. A DC viu que o James Gunn tava de bobeira e chamou o diretor para resgatar o Esquadrão Suicida. Vai prestando atenção. Daí pra frente, foi só sucesso. Depois disso veio a série do Pacificador e hoje o James Gunn é o chefão da DC nos cinemas. É o que o Kevin Feige é pra Marvel, né? O James Gunn agora é na DC. Recapitulamos? Beleza. Então vamos descobrir o que o James Gunn disse agora sobre isso tudo, ok? 5 anos se passaram, ele tá menos magoado com o incidente. O diretor quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre ter sido demitido da Marvel, galera. E aí veio a primeira surpresa. James Gunn afirmou que o chefão Kevin Feige ficou do lado dele. Porra, galera, eu nem sabia disso. Eu achei muito legal essa informação.
O James Gunn subiu muito no meu conceito, porque eu fiquei do lado do cara também. Né? Eu tenho que abrir meu coração pra vocês. As piadas que ele fez foram pesadas? Foram, pra caraca. Mas foram 12 anos atrás, né, cara? O cara tava em outra vibe, completamente diferente, né? Então, como assim, cara? Como que o cara ficou do lado dele? Bom, essa é mais uma informação interessante pra gente entender que o Kevin Feige é o chefe da Marvel toda, mas não é o cara que bate o martelo, entende? Porque você pode falar, porra, se o Kevin Feige ficou do lado dele, por que ele não continua na Marvel? Porque não é o cara que paga todo mundo, né? Tem alguém que paga o Kevin Feige. Recentemente, a gente teve a demissão da Vitória Alonso, né? A chefe dos efeitos especiais do CM. Tá rolando cartinha branca na mesa de todo mundo lá. O que se comenta nos bastidores é que o Kevin Feige não queria demitir a Vitória Alonso, mas não teve condições de segurar ela na empresa. Então é isso, Kevin Feige manda, mas também obedece, você entende? Todo mundo sempre tem um chefe. Eu acho que todo mundo tem um chefe, até o Elon Musk tem chefe, ok? Então assim, quando a ordem vem de cima, quando a ordem vem da Disney, Kevin Feige não segura o emprego de ninguém, não tem jeito. Mas vamos lá, voltando aqui pro James Gunn. Aí o cineasta deu uma entrevista para a revista Empire e abriu o coração. Ele contou que os fãs também ficaram do lado dele e não apoiaram a demissão. Eu acho que a gente sabe disso, a maioria esmagadora ficou do lado do James Gunn. Ainda assim, todo esse apoio acabou só aumentando o cabo de guerra com a Disney, concorda? Pô, os fãs de um lado, a Disney de outro, aquela pressão tal, né? Sente só o que o James Gunn falou, abre aspas. Talvez se o assunto tivesse morrido, isso não teria ficado na mente das pessoas, mas os fãs não deixaram isso passar, a imprensa não deixou isso passar, o elenco não deixou isso passar, isso fez com que fosse difícil de ignorar, fecha aspas. Aí o negócio foi ganhando repercussão, por repercussão foi aumentando, né? Aí a Disney resolveu dar um fim mesmo e mandou o cara embora, não tem jeito. E o James Gunn também disse, ele também afirmou que ele sofreu um trauma com a exposição do caso, mesmo que tenha recebido inclusive o apoio, o carinho das pessoas próximas. Ele disse que sofreu um trauma, ficou traumatizado com isso. O James Gunn destacou o apoio que veio por parte do Kevin Feige, do Alan Horner, que é um dos chefes da Disney. Ou seja, mesmo no alto escalão da Disney, tinha gente do lado dele. Foi uma ordem mais acima ainda, sei lá, do Mickey Mouse, não sei. Alguém acima dos caras que a gente acha que tá acima de todo mundo. Pra você ver, tem sempre alguém acima de todo mundo. Não dá pra saber, entende? Agora sente a gratidão que o James Gunn tem. Abre aspas. Foi bem difícil, mas as coisas que penso sobre aquele momento dizem respeito ao amor que eu recebi da família e dos amigos. Eu penso em como Zoe Saldana e seu marido vieram e me fizeram uma refeição na noite seguinte e tudo o que aconteceu. Em como Karen Gillan e Paul Clemente vieram apenas para ficar comigo, serem minhas amigas. Fecha aspas. Cara, eu vou falando isso pra vocês, galera, e eu realmente vou me emocionando. Porque eu vejo que as pessoas tem muita gente com coração, mas tem muita gente má, né? Que quer ver o fim do cara de qualquer jeito, porque não quer nem saber o que o cara fez. Às vezes vai no embalo, quer só destruir um cara qualquer, entende? Então quando eu vejo que tem o amor das pessoas, ao mesmo tempo me motiva pra caraca. Então é nessas horas que a gente descobre quem é quem pra valer. Quem é de fé, sabe? Quem é seu amigo de fé, quem gosta de você. Uma coisa é a pessoa ser sua amiga na hora que você tá por cima, né? Na hora que você tem poder. Outra coisa é a pessoa ficar do teu lado na lama, no sufoco, no momento difícil. É aí que os verdadeiros amigos aparecem, ok? Existem fortes rumores de que o James Gunn vai chamar os passas para os novos projetos da DC. Mesmo assim, o diretor também se pronunciou sobre o futuro do Guardiões da Galáxia. James Gunn falou o seguinte, abre aspas, eu adoraria ver quaisquer personagens que permanecessem fazendo filmes solo, ou se juntando aos Vingadores, ou uma nova versão dos Guardiões, ou qualquer outra coisa, fecha aspas. Essa galera torceu por ele, e agora ele torce por todos eles, é maneiro demais, né? O Guardiões da Galáxia Volume 3 vai ser o encerramento da história que o James Gunn quis contar com os personagens. Ele começou e ele terminou, isso é legal demais, né? É o encerramento dele com a Marvel. Finalmente, ele vai acabar. Esse filme agora, o Volume 3, é o fim realmente dele, é o martelo que bate pro fim dele, pra despedida dele da Marvel oficialmente. Ele vai se dedicar integralmente a DC depois disso. Guardiões da Galáxia Volume 3 estreia daqui a pouquinho, né? Em 5 de maio. Com certeza vou trazer tudo sobre esse filme aqui pra vocês. Agora eu quero a sua opinião. Você bota fé no James Gunn na DC? Ou você acha que ele tava melhor na Marvel, mesmo brigando com a Disney? Comenta aqui embaixo. Obrigado por mais esse vídeo. Toca aqui agora, ó. Aqui se inscreve, mantém o sininho. Porra, tamo junto direto. Galera, é bom demais. Galera, é bom demais estar com vocês. Espero você no próximo vídeo. Já inscrito, hein? Fala sério. E é isso aí. Valeu. Fui!